Olá, nós estamos iniciando mais uma devocional na esperança de que você seja encorajado, encorajada para o próximo ano, o ano de 2021. Nós passamos por diversas provas, tribulações e adversidades e agora nos voltaremos às Escrituras para buscar conforto e encorajamento, não obviamente em nós, mas naquele que nos fortalece. Para esta devocional de virada do ano, eu gostaria de meditar com você a respeito do chamamento de Gideão. Gideão pode ser considerado um herói, e nem sempre gostamos de heróis. Afinal, eles nos desencorajam, porque nós percebemos que o que sobra neles, por vezes, nos falta. Ou seja, nós vemos os heróis sendo sempre pessoas corajosas, pessoas destemidas, fortes, e nos damos conta que estas qualidades nos faltam por vezes. E isso nos faz desanimar. Nos damos conta que não somos heróis, não somos tão corajosos, destemidos, resilientes o quanto gostaríamos de ser. Um antigo desenho animado chamado Snoopy, em um dos seus episódios, mostra Lino, Lucy e Charlie Brown deitados na grama, vendo as nuvens. Surge então o seguinte diálogo. O que você acha que está vendo, Lino? Pergunta Lucy. Lino aponta para as nuvens e responde: bem, aquelas nuvens lá em cima parecem o mapa das Honduras britânicas no Caribe. Aquela nuvem lá em cima parece também um pouco do perfil de Thomas Eakins, o famoso pintor e escultor. E aquele grupo de nuvens lá lembra o apedrejamento de Estevão, e eu posso até mesmo ver o apóstolo Paulo ali perto, vendo tudo acontecendo. Então Lucy se vira e pergunta: o que você vê nas nuvens, Charlie? Charlie diz: bem, eu ia dizer que eu estava vendo um patinho e um cavalinho, mas eu mudei de ideia. Observe, por vezes nós ouvimos histórias de outras pessoas que faz com que as nossas histórias sejam muito fracas. Parece que nós não temos nada de tão importante para mostrar quanto as outras pessoas. E então ficamos intimidados, porque nos comparamos e nesta comparação parece que estamos aquém dos demais. Você já passou por uma situação semelhante? Você já passou por uma situação de se comparar com alguém e se dar conta que você não atinge os padrões de destaque que o outro atinge? Isso acontece quando lemos sobre as grandes façanhas de personagens da história mundial, ou até mesmo da história bíblica. Isso acontece no dia a dia, em conversas informais. E quem sabe você tenha passado por algo semelhante recentemente, neste contexto de pandemia. Ou seja, por vários motivos as pessoas estão de fato sofrendo. Mas diferentemente de você, parece que há pessoas que demonstram serem extremamente resilientes. Uns engordaram, outros emagreceram e estão em forma. Uns foram tomados pelo medo e outros se fizeram corajosos. Alguns estão ajuntando os cacos, outros parecem tão vitoriosos neste ano. Face a isso, você imagina como será o próximo ano? Talvez você diga: bem, eu não fui tão corajoso, tão destemido, tão forte como o meu amigo, a minha amiga, como o meu parente. Então, não há muita expectativa otimista para o próximo ano. Bem, se os testemunhos de superação e até mesmo os heróis bíblicos te fazem sentir para baixo, essa mensagem é para você. Vamos olhar brevemente para a história de Gideão
E vamos vê-lo como um herói, sim, mas um herói muito parecido com você, comigo e com você, mais do que imaginamos. E a pergunta então que surge é: poderia Deus usar medrosos, pequenos e até mesmo pessoas que para as demais parecem ser inúteis? Como a Bíblia usa Gideão para nos garantir que Deus pode usar o pequeno, o temeroso e até mesmo o fraco para cumprir os seus propósitos? É isso que nós veremos hoje a partir do chamamento de Gideão em Juízes capítulo 6. E o que aprendemos sobre o nosso herói? No versículo 11 nós lemos: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. O que aprendemos sobre a coragem do nosso herói que entra em cena, Gideão? Observe, Gideão está debulhando trigo onde? No lagar. E logo em seguida, no versículo 12, o anjo aparece e diz: O Senhor é contigo, homem valente. Perceba a ironia. O trigo era debulhado normalmente em áreas abertas, para que o vento batesse, dispersasse a palha, o trigo então caía sempre no mesmo lugar e a pessoa o juntava e levava para os celeiros. Já o vinho era espremido em uma área fechada para ser resguardado da poeira. Mas por que será que Gideão, ao invés de estar no lugar aberto, está malhando o trigo no lagar, onde era o local próprio para espremer uvas? É porque ele está com medo. O texto diz que era para pôr o trigo a salvo dos midianitas. Então ele se esconde no lugar fechado e malha o trigo ali, para não chamar a atenção dos midianitas, para que o trigo não fosse tomado. Agora observe, chamar como o anjo fez este amedrontado de homem valente é mais ou menos como você se dirigir a mim depois de eu fazer um miojo e dizer: saudações, grande chefe de cozinha. É algo irônico. Gideão é um herói medroso. E o que mais aprendemos sobre o nosso herói? Ele é medroso e ele é também evasivo. Apesar da óbvia inadequação de Gideão para o serviço, o anjo diz: O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 12. E quais são as reações de Gideão para as garantias de Deus? Primeiro, há aqui uma expressão de incredulidade. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão responde: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? Gideão reage às certezas de Deus, questionando a veracidade dessas afirmações. O Senhor é contigo, Gideão. Se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que sobreveio tudo isto? Por que estamos sendo oprimidos pelos midianitas? Mas não para aí. Uma outra reação de Gideão é uma acusação direcionada ao Senhor. Ele continua: E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Os nossos pais contaram que o Senhor os libertou dos egípcios, da escravidão do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou nas mãos dos midianitas. Gideão está acusando o Senhor. Não para aí. Há também uma expressão e uma intenção de fugir do chamado do Senhor. Mostrando paciência àquele a quem a Escritura descreve como sendo o próprio Senhor, agora, há uma segunda tentativa de inserir um pouco de coragem no coração de Gideão.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 14. Qual a resposta, qual a reação de Gideão? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Tradução: eis-me aqui, envia outro. Eu sou inapto a este serviço. Eu sou o menor. Eu não tenho as qualidades necessárias para exercer este papel de liderança. As reações de Gideão para as garantias de Deus são primeiramente perguntas, depois acusações, para finalmente se tornarem em fuga. Os temores de Gideão não são apenas óbvios, mas são também ofensivos, porque eles expressam dúvidas em relação às afirmativas de Deus para Gideão. Deus diz: eu estou contigo, você vai livrar Israel. E Gideão duvida. Ele é temeroso, ele é incrédulo, ele acusa o Senhor nos abandonou. Gideão é um herói medroso. Gideão é um herói evasivo. Mas há mais informações a respeito do nosso herói neste texto. O que mais aprendemos sobre Gideão? Ele é um medroso constante. O Senhor responde ao medo de Gideão, prometendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 16. E como o homem valente responde? Ele pede uma prova no versículo 17. Admiravelmente, Deus faz isso. O anjo do Senhor suscita fogo de uma pedra e consome a oferta de Gideão. E depois desaparece no versículo 21. Muito bom sinal, não? O suficiente. Não seria essa a prova de que Deus está com Gideão? E de que ele pode agora cumprir o papel dado por Deus a ele? Bem, vamos ver as próximas cenas. Passado algum tempo, o anjo do Senhor aparece novamente e ordena um aquecimento para as próximas batalhas que seriam maiores. Deus diz a Gideão: destrua os ídolos do seu pai. Versículo 25. O homem valente o faz, mas faz isso à noite. Por quê? Porque ele tem medo. E quando perguntaram pela manhã quem fez isso, ele se pronunciou? De maneira alguma, ele se ocultou. E foi salvo pela defesa bem-sucedida de seu pai, que falou mais ou menos isso: Baal pode cuidar de si mesmo. E depois de passar por esse nobre teste, no contexto de sua família, é que ele considera o chamado de Deus para livrar Israel das mãos dos midianitas. E como ele vai começar essa campanha? Como ele o faz? Será que ele faz um discurso encorajador? Não! Ele testa mais uma vez a Deus. Nos versículos 36 e 37, ele diz algo mais ou menos assim: eu vou colocar este novelo de lã na eira, e pela manhã eu quero que o Senhor o deixe molhado, e os arredores seco. O Senhor, por graça, por misericórdia, o faz. Foi suficiente para o homem valente? Não! Depois disso, Gideão pede: Senhor, bem que o Senhor poderia repetir, mas desta vez fazendo com que a lã fique seca, enquanto o chão molhado. Os temores de Gideão são constantes. E isso fica claro, porque por diversas vezes ele pede um sinal, ele pede provas de que Deus está de fato com ele, embora o Senhor já o havia afirmado. Pergunta: você escolheria esse sujeito para o seu time? Seja sincero. Você escolheria ele para jogar no seu time? Um sujeito tão medroso, oscilante e evasivo, que direto está pedindo provas e provas
a respeito do Senhor estar com ele, a despeito do Senhor já ter afirmado. Bem, Gideão parece ser tão medroso, inútil, um libertador improvável. E por que a Bíblia apresenta esse herói para nós? Bem, todos nós nos identificamos de alguma forma com Gideão. Todos nós percebemos que, assim como Gideão, somos medrosos, evasivos e oscilantes. E nos damos conta que há somente um herói perfeito. E você sabe o nome dele. Pelo menos eu espero que você saiba. O nome dele é Cristo Jesus. Ele é todo suficiente, diferentemente de nós. Assim como Gideão, somos medrosos, evasivos, oscilantes. Como Gideão, olhamos para nós mesmos. E isso é uma expressão de orgulho. Engana-se quem pensa que o orgulho é somente ter uma visão muito elevada de si mesmo. Há um outro extremo, há um outro lado da moeda do orgulho, que é ter uma visão muito pequena de nós mesmos, de nos considerarmos vermes. O que essas duas visões extremistas têm em comum? Ambas olham tão somente o homem. Uma o eleva e o outro o rebaixa. Qual deve ser a nossa postura? Devemos olhar não para nós mesmos, mas olhar para o Senhor, para Deus, e crermos em suas promessas de que Ele está conosco. É Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja e faz com que cumpramos os seus propósitos. Em momentos de provação, sofrimento familiar, doenças, é possível que você também acuse a Deus, à semelhança de Gideão. Talvez você pense, Deus nos trouxe até aqui e nos abandonou. E esses medos surgem e ressurgem. O medo de pessoas, o medo dessa pandemia, o medo do futuro, o que será de nós? Será que a vacina de fato virá e resolverá os nossos problemas? Mas Deus, por graça, apesar de nós, da nossa incredulidade, da nossa fraqueza, Deus nos usa. Deus usa medrosos para seus propósitos. O fato de você ter medo não significa que Deus está ausente. Mesmo quando você está com medo, Deus está com você. E é por estar com você que Ele pode usar você para que você cumpra os propósitos dEle. Ter medo não faz Deus ir embora. Ele jamais te abandona, porque Ele é fiel a si mesmo, e Ele nos prometeu que jamais nos abandonaria. Porque nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos amados, e nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Algumas lições. Lembre-se, não há heróis perfeitos, você não é perfeito. Não espere grandes coisas de você mesmo. Não espere uma coragem impecável, uma fé inabalável. Você e eu somos fracos e dependentes da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. E ao se dar conta de quem você é, finito, olhe para o alto, para o todo-suficiente. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, olhe para aquele que luta por você. Nós temos vitórias, sim, mas essas vitórias são garantidas por Cristo Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. Pare de olhar para si. Se submeta ao senhorio e cuidado de Cristo. Lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Para quê? Para nos promover? Para exaltar o nosso ego? Não! Paulo continua, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 28.
A mensagem simples de Gideão e de toda a Escritura é: o Senhor usa o frágil para a sua glória. E isso é o suficiente para você iniciar com fé este ano de 2021. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Raia o dia, que alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Vamos orar? Ó Deus, fortaleça a fé dos teus servos. Dai-nos, ó Pai, a percepção de que podemos continuar e trilhar a caminhada que o Senhor nos preparou, a começar neste ano de 2021, não a partir das nossas forças, mas da certeza de que o Senhor cuida de nós. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta. Que saibamos, ó Pai, que o Senhor pode fazer grandes coisas através de servos pequenos e frágeis. E o Senhor o faz para que o Senhor seja glorificado e reconhecido como aquele que é todo suficiente e ampara os insuficientes e finitos, de acordo com a tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pois em Ti nós descansamos, sabendo que o Senhor venceu a morte, triunfou sobre o mal e nos garantiu a vitória. Enquanto trilharmos este mundo, podemos contar com a sua presença constante. E ao final da nossa caminhada, o Senhor nos receberá por graça, por misericórdia, porque o Senhor nos amastes antes mesmo da fundação do mundo. Não porque houvesse algo de bom em nós, mas porque Tu és bom e gracioso. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos que o Teu Santo Espírito disponha o nosso coração a descansar em Tuas promessas, no Teu cuidado, na Tua presença. Amém. Deus o abençoe, Deus a abençoe, derrame paz em sua vida, amor, te fortifique, te sustente neste ano de 2021. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Feliz 2021 e Deus o guie conforme os seus propósitos para a glória dele. Amém.